Oi, galerinha do quinto ano. Estou aqui mais uma vez. Estava com muita saudade, mas estamos de volta, né? Com mais uma videoaula. Lembrando que nossas aulas são unificadas, tanto para o turno da manhã quanto da tarde. Hoje nós vamos ver conteúdo novo. Isso mesmo! Hoje nós vamos conhecer os ângulos e suas medidas. Aí na sua casa, com certeza, tem muitos objetos onde a gente pode observar a presença dos ângulos, certo? Então pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia e vamos ficar ligados para a gente aprender muito hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar da definição. O que é um ângulo? De onde é que vem? O que eu posso dizer como conceito de ângulo? Ângulo é uma região limitada por duas semirretas. Vejam só aqui. Hoje eu trouxe esse quadro aqui para vocês. Pode ser, você pode utilizando pode até medir aí na sua mesa de estudo, na mesa de jantar da sua casa, certo? Então, aqui ó, cada cantinho desse aqui, ó, cada abertura entre as duas artes desse quadro se refere a um ângulo, onde eu tenho aqui uma semirreta, outra semirreta, e aqui no meio, essa abertura se refere a um ângulo. Lembra aí também quando você abre a janela da sua casa, a porta, certo? São aquele espaço de abertura se refere a um ângulo, ok? Os ângulos, ó, como eu já mostrei aqui no quadro, temos o vértice, temos o lado e temos o outro lado. Essa parte aqui do meio são os ângulos, é a medida do ângulo, certo? Figura formada por duas semirretas de mesma origem. Aí aqui eu tenho o ponto que se refere ao vértice, OA, uma semirreta, OB, outra semirreta. O espaço do meio é o ângulo, é a abertura, como se você tivesse uma tesourinha aí na sua casa. Abra a tesoura. Essa aberturinha da tesoura, onde você corta os papéis, ela refere-se a uma medida de ângulo. Temos então aqui, para medir um ângulo, certo? É preciso medir a sua abertura, ok? E cada abertura está associada a uma medida em graus. Os ângulos são medidos em graus, gente. Imagine lá o ponteiro dos relógios. Um relógio, ele vai andando de minuto em minuto e cada um desses minutos representa um grau. Observe aí o relógio da mamãe. Ok? Observou? A cada hora ele não vai aumentando a abertura ou, dependendo, diminuindo a abertura? Então, cada um desses espaços é um ângulo. Ok? Instrumento de medida. Para medir ângulos, nós usamos um instrumento chamado transferidor. O transferidor pode ser de dois modelos. Ele pode ser em forma de semicírculo, como vocês estão vendo aqui, com medida igual a 180 graus, certo? Semicírculo. E observe, ó, do 0, 1, chega no 10, 20. Cada uma dessas medidas representadas aqui representa um ângulo, certo, meus amores? E também ele pode ser em formato de círculo completo, de 360 graus. Ó, esse aqui é muito comum, certo? Tia Rosângela, eu preciso comprar um para eu medir os ângulos? Por enquanto não, porque só observando já dá para você perceber, ok? Então vamos para frente. Os ângulos também, eles partem de giros. O giro que a bailarina dá, o giro que a bola dá até chegar no gol, o giro que os skatistas fazem, fazendo aquelas manobras radicais, certo? Ali também representam ângulos, aquele movimento. Eu, por exemplo, estou aqui de frente para você. Se eu fizer um pequeno giro e ficar de lado, eu já tracei uma medida de ângulos. Isso mesmo, eu já tracei uma medida de ângulo. Se eu girar novamente e ficar de costa, mais um ângulo. Esses giros, o tamanho do giro que eu realizo vai me dizer o tamanho do ângulo, o tamanho da medida do ângulo que eu fiz. Ok?
Observe aí os giros dados por Amanda. Primeiro, aqui no giro 1, Amanda fez um giro bem pequeno, mais ou menos de 1/4 de volta. O giro 2 já foi bem maior, olha só aqui o tamanho da abertura. Representa um ângulo maior. E o giro 3, bem maior. Observe que ela realizou 3 tipos de giros diferentes e, logicamente, formou 3 ângulos diferentes. Giro e medida. Vejam só, um giro de uma volta completa, por exemplo, eu estou aqui na tua frente, eu viro e fico nessa mesma posição de frente, eu fiz um giro de 360 graus, porque eu dei uma volta completa. Lembre aí dos ponteiros do relógio, ele está lá no 12, ele gira até chegar no 12 novamente, que forma uma volta completa, isso mesmo, um giro de 360 graus. Temos também o giro de meia volta, que é aquele que a gente faz, eu estou de frente, agora eu girei e fiquei de costa. Eu fiz um giro de meia volta de 180 graus. E por último, temos o giro de 1/4 de volta, é aquele que a tia Rosângela está aqui, ó. Estou de frente para você, agora eu dei um giro de 1/4 de volta e fiquei de lado. Faça aí para a mamãe ver, mostre para ela como você aprendeu a fazer os giros, certo? Temos também aqui a classificação dos ângulos. Os ângulos, eles se classificam em retos, agudos, obtusos e rasos. Tia Rosângela, como é que eu sei quando é obtuso, quando é reto, quando é raso? Justamente, meus amores, essa classificação vai depender do tamanho da abertura do ângulo, ok? Vimos aqui, o primeiro ângulo é o agudo, é um ângulo com medida menor que 90 graus. É como se você vai lá, abre a porta da sua casa, abre só um pouquinho ali, aquela aberturazinha representa um ângulo agudo, porque é uma medida pequenininha. Olha o exemplo aqui, coloquei um ângulo de 40 graus, mas ele poderia ser bem menor que 40, do 1 até o 89, a medida dele, que ele continuaria sendo um ângulo agudo. Temos agora o ângulo reto, um ângulo que mede exatamente 90 graus. É muito interessante porque você pode comparar esse ângulo bem à perna da mesa de jantar da sua casa. A mesa entre a perna e o tampo da mesa, aquele espaço ali, representa o ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Temos também o ângulo obtuso, ângulo com medida maior que 90 e menor do que 180. Ele é grande, mas não é tão grande. Ó, aqui eu trouxe um ângulo de 145 graus. É um ângulo obtuso. Esse ângulo obtuso, eu poderia trazer essa partezinha aqui até pertinho aqui da base, certo? Até 179 graus. Então, de 91 até 179 graus de medida, eu teria um ângulo obtuso. E por último aqui eu tenho um ângulo raso. É um ângulo que mede exatamente 180 graus. Abra o seu livro totalmente, bem abertinho, deixa ele apoiado 100% na mesa. Pronto, você fez uma abertura de 180 graus, que é um ângulo raso. Ok, meus amores? Pegando aí o livro de vocês, vamos fazer aqui junto com a tia. Pegue aí o livro de vocês. Estou aqui com o livro de vocês, certo? Aqui eu vou abrir, vou começar só a mostrar aqui a abertura. Aqui, ó, eu abri pequenininho. Então, isso aqui, essa aberturazinha pequenininha é um ângulo agudo. Agora eu vou abrir e deixar ele assim. Olha o tamanho da abertura. Agora eu tenho um ângulo reto. Se eu abrir mais um pouquinho, um ângulo obtuso. Agora, se eu abrir 100% apoiado, tenho um ângulo raso. Viram como é fácil você identificar? Então, vamos lá. Olha aí, um ângulo de 180 graus. Ok, agora vamos praticar o que a gente aprendeu. Nós conhecemos hoje o que é um ângulo e a sua classificação, que é de acordo com a medida,
com a abertura desse ângulo. Ele pode ser reto, agudo, obtuso ou raso. Isso mesmo. Vejam só. A que ângulo corresponde cada giro da caneta? É um ângulo reto, agudo ou obtuso? Vamos observar aqui, ó. Aqui, primeiro, o giro da caneta foi de 1/4 de volta, certo? Na segunda imagem, eu tenho um giro de mais de 1/4 de volta. E por último ali, eu tenho um giro de menos de 1/4 de volta. Você acha que esse ângulo aqui é o quê? É reto, é agudo ou é obtuso? E aí? Isso mesmo, na primeira imagem eu tenho um ângulo reto. Essa medida aqui exata é de 90 graus. E aqui, observe que essa aqui é bem maior que a primeira imagem. E o giro é de mais de 1/4 de volta. Então, aqui nós temos um ângulo obtuso, maior que o ângulo reto, maior que 90 graus. Observe que a abertura é um pouquinho maior, bem maior, certo? Um giro com mais de 1/4 de volta, ângulo obtuso. E a nossa última imagem lá? Observe que o giro da caneta foi um pouquinho menor. Que tipo de ângulo é aquele, meus amores? Agudo, isso mesmo. O ângulo agudo é aquele menorzinho. O ângulo obtuso, o maior. E o reto é aquele mediano. E aquele que é 100%, quando você abre 100%, abertura total, fica assim bem aberto, é o raso. Foi fácil essa, né? Pois bem, então com base no que a gente estudou hoje sobre ângulos, suas classificações, de acordo com as medidas, nós vamos responder as atividades das páginas 68 a 73 do livro volume 2, Farias Brito, certo, gente? Aí se você tiver possibilidade de usar o transferidor, ótimo. Se não, vá observando o conteúdo que você vai ver mais ou menos o tamanho das medidas, ok? Nas páginas 72 e 73 é análise e compreensão de gráficos, né? Que a gente já viu em aulas anteriores. Então, você vai só praticar o que aprendeu. Ok, meus amores? Então, foi muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!